Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a história do Mato Grosso. Então, na nossa aula, a gente vai abordar os principais aspectos que levaram esses bandeirantes paulistas a chegar à nossa região, tá? Quais eram seus objetivos, quais tratados foram rompidos, tudo isso a gente vai abordar nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é que essa região, nossa região, Mato Grosso, segundo o Tratado de Tordesilhas, lá atrás, da época das grandes navegações, quando os espanhóis e portugueses dividiram essas terras recém-descobertas dentro do contexto da época dos descobrimentos ali, né, das grandes navegações, das viagens pelo Atlântico, né, em busca de uma rota comercial para as Índias. Então essa região aqui ó, seria tudo o que? Espanhol, tá? Enquanto essa parte aqui seria o nosso território. Só que como a gente sabe, principalmente pela ação dos bandeirantes, a gente vai ter o rompimento desse tratado aqui, porque cada vez mais esses bandeirantes paulistas saindo do Sudeste procuravam, no primeiro momento ali, indígenas para escravizar e posteriormente eles mudam, né? Eles largam de lado aquela questão da preação, né, dos indígenas ali para uma ação, digamos, prospectora, ou seja, em busca de metais preciosos. Então, o bandeirismo no século XVII ela vai ser responsável principalmente pela ocupação desse território. Então a gente vai ter lá no ano de 1750 a incorporação dessa região aqui pelo Tratado de Madrid, certo? O estado de Mato Grosso foi ocupado durante o período de colonização do Brasil através das expedições dos bandeirantes, no primeiro momento, e também posteriormente pelo Tratado de Madrid de 1750. Então esses sertanistas aqui, ó, que vão a partir do século XVI penetrar nesse sertão brasileiro. Só lembrando aqui para vocês que sertões, dentro do contexto da época, era o que? Era tudo aquilo que era distante do litoral. Então, eles buscavam riquezas minerais, prata, né, que foi tão abundante ali na região das colônias espanholas, pedras preciosas também, semis-preciosas e principalmente indígenas para a escravização. Então a gente tem aqui ó, alguns bandeirantes. Então a gente tem esse aqui que é bem famoso, né, que é o Domingos Jorge Velho. Para quem não lembra, foi o responsável, né, pela captura, digamos assim, dos Zumbi dos Palmares. Então, muito destacado na época, muito conhecido, muito valorizado. O Tratado de Madrid foi firmado na capital espanhola entre Dom João V de Portugal e o Fernando VI, né, da Espanha, que eles delimitavam essas terras entre seus países, né? O objetivo era o que? Substituir o Tratado de Tordesilhas, já que o mesmo não era respeitado. Então, essas novas negociações vão se basear no chamado Mapa das Cortes, ou seja, se privilegiava, então, desde então, a utilização de rios, montanhas, para essas demarcações de limites. Então, assim, foi delineado, né, os novos contornos aproximados com o que o Brasil tem hoje. Tá? Então, a gente tem aqui o Tratado de Madrid. A gente pode perceber aqui, eu já tenho uma diferenciação bem grande em relação àquele de Tordesilhas, tá vendo? Ó? Aqui a gente já tem um pouco, ó. Você consegue acompanhar aqui pelo mouse do professor, tá vendo? Então a região aqui em Mato Grosso, né, que hoje é Mato Grosso, ele já passa a fazer parte do contexto territorial português. Só lembrando que o nosso país era colônia de Portugal, então essa região aqui era de Portugal. Então foram feitas diversas expedições, entre elas as bandeiras e as entradas. Basicamente eram as mesmas, tinham os mesmos objetivos, mas devido ao financiamento mudava-se alguns comportamentos. Então a gente tinha aqui as entradas, tá vendo essa aqui, ó? Eles eram financiadas pela coroa de Portugal, então eles não ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras, que eram financiadas por particulares, né, pelos paulistas ali, eles ultrapassavam, tá, esse limite, cada vez mais adentravam ao oeste desse território. Tá?
Então eles precisavam de um escape, de uma nova, digamos assim, uma nova economia para a região sudeste, o oeste paulista ali. Então é por isso que esses particulares aqui financiavam essas bandeiras que tinham essa missão. No primeiro momento de prender, digamos assim, esses indígenas e levar os mesmos para a região paulista para serem escravizados. Esse Tratado de Tordesilhas, ali que a gente viu lá atrás, ele foi firmado, assinado no ano de 1494, entre Portugal e Espanha, que definia a partilha do Novo Mundo entre ambas as coroas. Então a gente já trabalhou, possivelmente vocês já tenham visto, né, esse período aqui é o período das grandes navegações, é a época dos descobrimentos, tem algumas contradições, alguns falam que não foi descobrimento, e sim chegada do europeu no continente americano, porque é impossível você descobrir algo onde já se havia milhares de pessoas vivendo de forma autônoma, com sua cultura, seus hábitos, né? Então, a gente tem isso. Mas dentro do contexto aqui, esse território foi dividido entre Portugal e Espanha, através do Tratado de Tordesilhas. Os motivos pelos quais ocorreram essas expedições para o oeste do Brasil são diversos. Portugal precisava, né, então, ocupar essas terras a oeste para defender a sua ocupação dos espanhóis, tá? E, de certa forma, proteger, né, preservar a unidade territorial dessas terras recém-descobertas. Dentro desse contexto aqui, a gente pode analisar já um pouquinho da história do Mato Grosso. Tanto que a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, como a gente vai ver mais adiante, ela foi fundada especificamente bem nas margens do rio Guaporé, porque de um lado ficava as terras de Portugal, do outro lado das margens do rio Guaporé ficavam que as colônias da Espanha. Então o objetivo era mostrar que aqui tinha dono, que esse território era dos portugueses, tá? Então é por isso que a gente vai analisar que essa expansão para o oeste também, além dos motivos auríferos, também tinha a questão territorial. As expedições feitas pelos paulistas foram de caráter principalmente econômico, com a procura de indígenas que eram utilizados como mão de obra escrava, né, que era mais barata, tá? Esses negros, ou desculpa, esses escravos que posteriormente vão ser substituídos pela mão de obra negra, eram conhecidos como os negros da terra, tá bom? A mineração em 1719, a gente vai ter o que? A procura, então, pela questão aurífera, prospectora, principalmente de ouro e prata. Foi durante essas bandeiras aqui que uma expedição chegou ao rio Cuxipó em busca dos indígenas coxiponés, ou seja, aqueles que eram conhecidos como bororos, tá? Então a gente, analisando a história do Mato Grosso, como a gente já viu ali atrás, essa região era espanhola, era da Espanha. Então assim a gente vai ter no ano de 1525 Aleixo Garcia, tá? Ele foi o primeiro, um dos primeiros, digamos assim, a explorar essa região, tá bom? Ele estava em direção à Bolívia, justamente perseguindo sonhos de riqueza. Havia muitos rumores, muitas lendas em volta de riqueza nessa região, tá? Então ele seguiu o rio Paraná e o rio Paraguai. Posteriormente a gente vai ter jesuítas e outras missões nessa região. Tá? Então essa região era conhecida principalmente pelos espanhóis, mas entre o ano de 1673 e 1682 a gente vai ter o primeiro português, digamos assim, nessas terras, que foi o Manuel de Campo Bicudo. Ele vai montar um acampamento, tá? Para esse acampamento ele vai dar o nome do que? De acampamento São Gonçalo. Na sua volta desse acampamento, em direção à região paulista, tá? Ali nas margens, próximo do rio Araguaia, eles vão ver vestígios de uma mina, eles vão encontrar alguns metais preciosos, e nessa mina tinha como se tivessem talhado algumas pedras, os
os utensílios, digamos assim, que usaram para crucificar Jesus, para se crucificar, né? Então eles vão dar o nome daquilo ali de Mina dos Martírios. Essa Mina dos Martírios vai atrair muitas pessoas que vão vir em busca dessas riquezas, né? Essa mina nunca foi descoberta, né? Não existe relatos de que havia ou não isso aí, mas a lenda vai começar a atrair essas pessoas. E foi assim que no ano de 1717, Antônio Pires de Campos, o filho do Manuel de Campos Bicudo, ele retorna para procurar principalmente essa mina dos martírios e também para aprisionar alguns indígenas Bororo. Então ele renomeia, ele dá para São Gonçalo, ele renomeia para São Gonçalo Velho. Tá? No retorno para São Paulo, o Antônio Pires de Campo ali, ele encontra Pascoal Moreira Cabral, tá? E ele fala desses índios bororos que estavam ali, tá? Ele já tinha aprisionado alguns, deu as dicas para ele. Então Pascoal Moreira Cabral vai atrás desses indígenas. Não foi muito bem sucedido e no retorno, quando ele estava retornando para o acampamento de São Gonçalo Velho, Arraial, ele no leito do rio Cochipó, eles encontram ouro, tá? Então, a partir desse momento em que Pascoal Moreira Cabral ele encontra ouro nas margens desse rio Cochipó, os bandeirantes ali eles têm uma mudança, eles deixam de ser bandeirantes para passar a ser o quê? Garimpeiros. Então eles deixam de aprisionar os indígenas e focam agora na questão da prospecção, ou seja, na procura de materiais preciosos. Tá? Esses arraiais, pessoal, que vocês veem nos livros, vocês observam aqui nos slides, eram bem comuns na época desses bandeirantes, porque eles saíam, não era um período curto, falar, vou hoje, semana que vem eu estou de volta. Não, eram meses que eles passavam dentro dessas matas. Esses arraiais era o lugar que eles ficavam, faziam um acampamento, então eles plantavam alguns alimentos para se manter durante essas expedições. Tá? Então eram comuns esses arraiais ali. O Pascoal Moreira Cabral, por ter descoberto essas minas ali, ele vai se tornar o guarda-mor, ou seja, o responsável por administrar aquilo ali. Como assim, professor, administrar? É aplicar a justiça, cobrar os impostos, dividir as datas, fiscalizar tudo isso aí. Tá? Essa mesma Vila Real aqui, esse arraial, né, que hoje é onde é Cuiabá ali, ela vai se tornar uma Vila Real a partir do ano de 1727. Tá? Ela se torna Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. Tá? Por que ela se torna Vila Real? Porque era uma forma de se arrecadar muito mais tributos, era uma forma de legitimar a posse de Portugal. O próprio nome aqui, ó, Cuiabá, é de origem bororo, tá? Que significa o quê? Icuiapá, ou seja, flecha, arpão, né? Um lugar onde eles pescavam, esses indígenas bororo, o instrumento que eles utilizavam, tá bom? Então, a região de Mato Grosso ali, ela ficou subordinada à capitania de São Paulo, que era governada por Rodrigo César de Menezes, tá bom? Então a gente vai ter o que? A partir do momento que ela se torna uma vila real, começa a se cobrar muitos impostos, a fiscalização era muito ferrenha. Então essas pessoas começam a sair do arraial ali da Vila Real do Bom Senhor, ou do Bom Jesus de Cuiabá, e procurar outras regiões para minerar, tá bom? Então foi justamente ali esse fato que vai fazer com que algumas pessoas abandonassem essa Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, procurando novas oportunidades para basicamente fugir dessas autoridades e dessa extorsão fiscal, digamos assim. Dentro desse contexto aqui, lá no ano de 1734, quase despovoado nessa vila do Bom Jesus do Cuiabá ali, o que vai acontecer? Dois irmãos, Fernando e Arthur Paes de Barros, eles vão procurar alguns indígenas parecidos e descobrem ali perto, né, nas margens do Rio Galera, na Vale do Guaporé,
alguns sinais de que possivelmente ali teríamos o que? Ouro. Tá? Então, devido à dificuldade de chegar a essa região, a densa floresta, muita vegetação, uma floresta fechada, bonita, exuberante, eles dão o nome do que? De Mato Grosso, tá bom? Então essa região passa a ser conhecida como Mato Grosso e ali vão surgir vários povoados, tá? Então o nome Mato Grosso, ele é originário dessa extensão quase impenetrável ali nas margens do Rio Galera. Então, devido à toponímia, ou seja, as árvores, a vegetação, a dificuldade, a floresta, então ali começa a ser conhecido como Minas de Mato Grosso. A partir de 1748, então a gente vai ter o quê? Para preservar, né, para legitimar essa posse e a preservação desse território, é criada a Capitania de Mato Grosso, tá bom? Lá no dia 9 de maio de 1748. Então a gente tem a criação do nosso estado do Mato Grosso e também de Goiás. O atual, né, Mato Grosso, nosso estado, dentro da sua extensão territorial, ele ficaria com os atuais estados de Mato Grosso do Sul e também Rondônia. O principal papel da criação do estado de Mato Grosso e posteriormente da sua capital ali, era justamente ser o quê? Um escudo de proteção da fronteira e se preservar assim então o tráfego fluvial, a utilização dos rios. Em 1748, lá no dia 25 de setembro, a gente vai ter nosso primeiro governador, que foi o Antônio Rolim de Moura. O mesmo ele vai ter o que? A missão de fundar a nossa primeira capital, a Companhia de Dragões, que tinha a missão de proteger nossas fronteiras. Ele tinha a missão também do que? De usar diplomacia, não somente com os indígenas, mas com os espanhóis que estavam do outro lado das margens do rio Guaporé, digamos assim, a criação dos primeiros mapas, incentivar a criação de gado e principalmente o cuidado com os indígenas, certo, pessoal? Assim, no dia 19 de março de 1752, a gente vai ter a nossa primeira capital, que vai ser a Vila Bela da Santíssima Trindade, que vai ser nas margens do rio Guaporé. Toda essa edificação dentro do período foi feita pelos escravos. Então, o nosso estado, né, não vai ser diferente quando a gente fala da questão dos escravos também. Então, os escravos acompanham a formação econômica, política e social do nosso país, e não seria diferente também no estado de Mato Grosso. Para trabalhar nessas minerações, vão chegar lá no século XVIII os primeiros escravos de origem africana. Então, a gente vai ter resistência sim, com fugas, né, individuais ou coletivas e a formação de alguns quilombos, principalmente na região do Vale do Guaporé, onde esses escravos foram utilizados para a edificação, principalmente da nossa primeira capital. Então, ali a gente vai ter a concentração desses escravos fugitivos. Então, a gente tem o quilombo do Piolho, do Cariterê, que vai surgir lá no século XVIII, próximo ao rio Piolho. Então, eles vão reunir o que? Negros nascidos na África e também no nosso país, alguns indígenas e mestiços de negros e indígenas, os cafus. José Piolho provavelmente tenha sido o primeiro chefe desse quilombo, depois a sua esposa Teresa vai assumir isso. Tá? Eles fugiam da exploração branca, então eles viviam de forma comunitária e tinha ali a fusão, digamos assim, de alguns elementos culturais. Por que desses elementos culturais? Porque dentro desses quilombos não tinham apenas negros fugitivos, mas também alguns indígenas. E alguns relatos que a gente vai encontrar também, encontrava-se também alguns homens brancos. Então eles caçavam, colhiam lenha, cuidavam de animais, né? Faziam a exploração dessas drogas do sertão, digamos assim, o que tinha nessas florestas. E as mulheres preparavam os alimentos, fabricavam-se panelas com barro, artesanato, faziam tudo. Eram sociedades de certa forma autônomas. Tá? As dificuldades de abastecimento de escravos
nessa região, levou-se a organizar bandeiras para atacar esses escravos fugitivos. Como a gente sabe, o que chegava para a nossa colônia vinha através das monções. O que eram essas monções? Eram expedições que usavam as cheias dos rios na época da chuva para se chegar na nossa região. Então se levava ali até 6 meses de navegação para se chegar aqui. Então se começou ali a questionar a falta desses escravos, então foi feito algumas bandeiras, tá? Uma dessas foi a de João Leme de Prado. Ele vai percorrer durante um mês, desde Vila Bela até o quilombo ali, e ele vai prender quase que toda a totalidade desses moradores desses quilombos ali. Os que não morreram nos combates, eles acabaram sendo capturados e levados para Vila Bela. Tá? Outros quilombos também foram organizados nas nossas terras durante o século XVIII e XIX. A gente tem ali, por exemplo, o quilombo do Mutuca, né, Pindaituba, que foram localizados na Chapada dos Guimarães, e o do Sepotuba, que fica ali nas margens do Rio Manso, atual Cáceres, certo, pessoal? Então é isso, tá? Isso aqui é a história do nosso Mato Grosso. A gente sabe que agora, dia de 9 de maio, é o aniversário do nosso estado. Então o objetivo dessa explicação é justamente isso. É só a gente relembrar um pouquinho o que a gente já viu e falar um pouquinho sobre o nosso estado, que é tão rico na cultura, né? Rico na exuberância de suas matas, tanto que o nome Mato Grosso é de origem justamente dessa densa floresta, beleza? Dúvidas, entre em contato com o professor.